Você tem entre 20 e 35 anos. Teoricamente, está no auge da energia, da liberdade e das possibilidades. Mas acorda cansado. Não cansado de ter feito muito, cansado antes mesmo de começar. Não é preguiça, não é falta de ambição, não é depressão clínica. É algo mais difuso, mais constante, mais silencioso. É como se o simples ato de existir dentro das expectativas normais da vida moderna exigisse uma quantidade de energia que você simplesmente não tem mais. E o pior, ninguém ao redor parece entender. Porque afinal, você tem saúde, oportunidades, acesso à informação. Então por que parece que você já está esgotado antes da maratona começar? Bem-vindo ao burnout da geração que deveria estar só começando. Neste vídeo, você vai entender por que o burnout em jovens adultos não é fraqueza pessoal, preguiça disfarçada ou falta de propósito, mas uma resposta lógica e coerente a um sistema de expectativas que mudou mais rápido do que a estrutura emocional e social conseguiu acompanhar. Não vou falar de autocuidado genérico, rotinas milagrosas ou mindfulness como solução mágica. Vou mostrar camada por camada o que realmente está acontecendo. Porque quando você entende de verdade, a culpa diminui. E quando a culpa diminui, você pode começar a se reposicionar de forma real. Então respira fundo. Vamos decifrar isso juntos. Primeiro, vamos olhar para os sintomas. Não como defeitos pessoais, mas como sinais. O jovem adulto moderno vive numa contradição brutal. Ele tem mais acesso à informação, mais ferramentas, mais oportunidades do que qualquer geração anterior. Mas também tem menos clareza, menos estrutura e menos descanso real. Os sintomas aparecem de forma difusa. Cansaço que não melhora com o sono. Dificuldade de concentração em tarefas simples. Procrastinação crônica, não por preguiça, mas por paralisia. Sensação constante de estar atrasado, mesmo sem prazos concretos. Irritabilidade sem causa aparente. Vontade de sumir, de pausar, de sair do jogo, mas sem saber exatamente de qual jogo. Isso não é ansiedade genérica, é esgotamento funcional. E ele não surge porque você é fraco. Ele surge porque o sistema no qual você está inserido exige um nível de adaptação contínua, acelerada e invisível, que nenhuma estrutura psicológica foi desenhada para suportar indefinidamente. Você não está quebrado. Você está respondendo de forma coerente a um contexto incoerente. Agora vamos mais fundo. Por que jovens adultos sentem que estão sempre aquém? Porque as expectativas explodiram em múltiplas direções ao mesmo tempo. Antigamente, ser adulto significava terminar os estudos, arrumar um emprego, casar, ter filhos, comprar uma casa. Hoje, ser adulto significa construir uma carreira de impacto, ter side hustles, estar sempre aprendendo, manter um corpo saudável e esteticamente aceitável, cultivar relacionamentos profundos, estar presente nas redes sociais, ter hobbies interessantes, viajar, ser politicamente consciente, cuidar da saúde mental, ser produtivo, mas também equilibrado, ter propósito, mas também flexibilidade. Percebe a diferença? Não é só fazer mais coisas, é existir sob um número absurdo de critérios simultâneos de sucesso. E aqui está o problema central. Essas expectativas não vieram acompanhadas de mais tempo, mais energia ou mais estrutura. Elas só vieram, e você, como indivíduo, foi deixado sozinho para dar conta, sem manual, sem rituais claros de transição, sem pontos de parada socialmente aceitos. Então você corre. Mas corre numa esteira onde a velocidade aumenta sem aviso prévio. E quando você tropeça, a narrativa não é "a esteira está acelerada demais". A narrativa é "você precisa correr melhor". Aqui está algo que quase ninguém fala. A vida adulta costumava ter marcos claros, rituais sociais, pontos de chegada, formaturas, casamentos, primeiro emprego fixo, compra da casa própria. Esses marcos funcionavam como âncoras cognitivas e emocionais. Eles diziam: você chegou aqui, pode respirar. Próxima etapa começa depois. Hoje, essas âncoras desapareceram. Ou foram adiadas indefinidamente, ou perderam o significado simbólico. Você termina a faculdade, mas não tem emprego garantido. Você arruma um emprego, mas ele é temporário, instável ou insatisfatório.
Você quer casar, mas não sabe se ainda é cedo ou se já está tarde. Você quer ter filhos, mas não tem estabilidade financeira. Você quer comprar uma casa, mas o mercado imobiliário virou ficção científica. Resultado: você vive num estado permanente de transição sem destino. Sempre no meio do caminho, sempre preparando, sempre ajustando. E isso não é sustentável. Porque o cérebro humano precisa de pontos de chegada. Ele precisa de pausas cognitivas. Ele precisa sentir que, em algum momento, algo foi concluído. Mas quando tudo é provisório, incompleto e incerto, o sistema nervoso nunca relaxa de verdade. Você vive em modo de alerta contínuo. E alerta contínuo, por definição, é burnout. Agora conecta isso com outra camada silenciosa, a forma como você consome informação. Porque burnout não é só sobre trabalho ou expectativas externas, é também sobre sobrecarga cognitiva invisível. Você acorda, pega o celular. Antes mesmo de levantar da cama, já processou notícias ruins, memes, stories, mensagens de trabalho, trends do TikTok, debates políticos, imagens de vidas perfeitas, ofertas de cursos, anúncios de produtos que você não precisa. Tudo isso em 10 minutos. E aqui está o truque. Seu cérebro não diferencia consumo passivo de trabalho cognitivo. Para ele, processar estímulos é gasto energético real. Então, quando você acha que está relaxando rolando o feed, na verdade está queimando energia atencional de forma contínua. E como os algoritmos são desenhados para capturar e manter sua atenção, você nunca para. Você vive num estado de estimulação sem recuperação. E isso se soma ao trabalho real, às expectativas reais, às incertezas reais. O resultado é um esgotamento que não tem causa única e óbvia, porque ele vem de tudo ao mesmo tempo. E agora, a última camada, talvez a mais cruel. A narrativa moderna te diz que você tem controle total sobre a sua vida, que você pode ser o que quiser, fazer o que quiser, ir onde quiser, que basta escolher, planejar, executar. E se você não consegue, é porque falta disciplina, foco, coragem. Essa narrativa é sedutora, mas também é uma armadilha psicológica brutal. Porque ela transfere toda a responsabilidade estrutural para o indivíduo. Mercado de trabalho instável? Problema seu, aprenda novas skills. Moradia inacessível? Problema seu, ganhe mais. Saúde mental abalada? Problema seu, faça terapia. Exaustão constante? Problema seu, organize melhor sua rotina. Percebe o padrão? Tudo vira responsabilidade individual. E quando você não dá conta, porque ninguém daria, a culpa também é individual. Mas aqui está a verdade. Você não tem controle total. Você nunca teve. E fingir que tem só aumenta a pressão interna. Porque agora, além de lidar com o mundo, você precisa lidar com a culpa de não estar aproveitando sua liberdade direito. É burnout emocional disfarçado de autonomia. Então, o que realmente está acontecendo com jovens adultos e burnout? Não é uma epidemia de fraqueza. Não é falta de propósito. Não é a geração mimimi. É uma resposta humana e coerente a um sistema que multiplicou expectativas sem aumentar recursos, eliminou marcos estruturantes de transição, criou sobrecarga cognitiva invisível e constante, transferiu toda a responsabilidade estrutural para o indivíduo e ainda culpabiliza quem não aguenta. Você não está falhando. Você está funcionando exatamente como qualquer ser humano funcionaria sob essas condições. E entender isso não é desculpa, é clareza. E clareza é o primeiro passo real para se reposicionar. Se você chegou até aqui, provavelmente se reconheceu em pelo menos uma camada. E se reconheceu, já deu o passo mais importante. Parou de achar que o problema é só você. Porque não é. Isso aqui é sobre o mundo em que você vive. E sobre como você pode começar a habitá-lo de forma menos destrutiva. Não com soluções mágicas, mas com entendimento real. Se isso fez sentido, você já sabe o que fazer. Não preciso pedir. Nos vemos no próximo.